me ajude a perceber aonde estou errando, porque ao passar do tempo fui me acostumando e hoje não consigo mais enxergar. Deus, nessa oração eu quero ser sincero. Ser um vaso novo é tudo que eu quero, e com minhas ações eu quero te agradar. Vem, Senhor, me purifica, limpa o meu coração. Traga um renovo, uma transformação, e a partir de hoje vou ser diferente. Vem, Senhor, e abra os meus olhos espirituais. O que for da carne eu não quero mais. Muda minha vida, meu modo de ver. Vem, Senhor. Deus, me ajude a perceber aonde estou errando, porque ao passar do tempo fui me acostumando e hoje não consigo mais enxergar. Deus, nessa oração eu quero ser sincero. Ser um vaso novo é tudo que eu quero, e com minhas ações eu quero te agradar. Vem, Senhor, me purifica, limpa o meu coração. Traga um renovo, uma transformação, e a partir de hoje vou ser diferente. Vem, Senhor, e abra os meus olhos espirituais. O que for da carne eu não quero mais. Muda minha vida, meu modo de ver. Vem, Senhor. Deus, nessa oração eu quero ser sincero. Ser um vaso novo é tudo que eu quero, e com minhas ações eu quero te agradar. Vem, Senhor, me purifica, limpa o meu coração. Traga um renovo, uma transformação, e a partir de hoje vou ser diferente. Vem, Senhor, e abra os meus olhos espirituais. O que for da carne eu não quero mais. Muda minha vida, meu modo de ver. Vem, Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Estamos nós perdidos.
triunfa na batalha. Estou e espero, Ele é minha luz, minha força e paz. A rocha é onde eu estou, nele pra sempre eu sou. De Deus profundo amor, graça sem fim, em meio à dor me toma, consolador, meu tudo é, nele eu estou em paz com Deus. Em Cristo estou e vivo, para este mundo morto estou, pois seu amor me inundou. Vivo eu estou só pra Jesus, pois lá na cruz ele morreu, em meu lugar se entregou. Pra sempre estou seguro, na graça estou, não mais na lei. Seu corpo deixou rasgar, com o seu sangue me lavou. Seu reino e justiça eu neste mundo buscarei.
Hoje no mundo vencerei, pois nele sou filho de Deus. Pra sempre eu descansarei no que Jesus já fez por mim. Em Cristo estou, não vou temer, rocha eterna Ele é, só nele posso descansar. Em Cristo estou, não vou temer, rocha eterna Ele é, só nele posso descansar. Em glória eu breve estarei, Cristo é o meu destino, e eu verei sua face, contemplarei meu Deus, meu Deus. Os anos vão passar sem fim, eu louvarei pra sempre ao Redentor, Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Graça e paz, meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente neste tempo, no mesmo tempo em que o Senhor reservou para que nós pudéssemos estar juntos como igreja. E o meu coração fica muito alegre pelo fato de nós estarmos mais uma vez juntos para glorificar e exaltar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nesse tempo ainda de Santa Ceia do Senhor, Santa Ceia do Senhor, nosso coração fica ainda mais alegre por podermos comemorar esse memorial do Cristo da cruz, do seu corpo, do seu sangue, do sacrifício vicário dele em benefício de nossas vidas. Isso é muito gratificante, que nosso coração possa estar sempre voltado para isso. Então, para você que me assiste agora, para você que me ouve, abra prontamente a sua Bíblia no texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso 38. João, capítulo 1, verso 38. Diz assim as Escrituras: E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, onde assistes? Tem uma outra versão desse mesmo texto que diz o seguinte também: Jesus virou-se para trás e, vendo que o seguiam, perguntou: O que é que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde moras? Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos comigo e oremos juntos como família. Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua bondade e a tua graça mais uma vez. Que essa palavra, Deus, na pessoa do Espírito Santo única, possa cair no nosso coração, possa dar frutos e que esses frutos venham a permanecer em nossas vidas. Te louvamos nesta oportunidade como igreja, nesse tempo, ó Deus, que o Senhor possa se manifestar no meio da tua igreja. Louvamos a Ti, ó Deus, através dessa palavra,
e que haja fidelidade com relação à exposição e que o Teu Espírito Santo nos conduza nessas linhas sagradas e santas nesse tempo. Louvamos a Ti, ó Deus, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Meus queridos, Evangelho segundo João. O último evangelho a ser escrito. O evangelho que foi escrito depois de muito tempo, não é? O tema central dessa carta, ou desse evangelho, melhor dizendo, ele traz assim os testemunhos que João recolheu para poder provar que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. Um evangelho de muita ação. Ele foi escrito por João também em resposta a um pedido da igreja, a um apelo da igreja naquele tempo, que já ansiava para que João contasse essas coisas com mais propriedade ainda, com mais detalhes, com situações as quais ele viveu. Por isso que a igreja pediu para que João pudesse fazer isso, porque João era o mais próximo de Jesus. E aqui eles pedem para que ele possa escrever esse evangelho, citando todos esses testemunhos tão vivos, tão recentes, tão guardados em sua memória. A igreja estava assim desejosa em verificar e ouvir as verdades mais profundas, as verdades mais eloquentes, as verdades mais profundas na pessoa daquilo que João percebeu, naquilo que ele viveu, naquilo que ele pôde presenciar. O propósito de João é apresentar exatamente Cristo como sendo o Verbo encarnado de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele começa o seu texto desta maneira, no capítulo 1, óbvio. De todos os apóstolos, era João, e nós bem sabemos disso, quem desfrutava a maior intimidade com o Mestre. A maior intimidade. Ele dividia essa intimidade até certo ponto, esse relacionamento, esse círculo íntimo ali com Pedro e Tiago. Mas ele era o mais próximo. Homens que tiveram, assim como Pedro, Tiago e João, tiveram o grande privilégio de estarem presentes nos momentos mais difíceis de Jesus, no ministério que ele realizou. Por exemplo, na transfiguração, na agonia ali no Getsêmani também. Então, esses homens tiveram a oportunidade de estarem muito próximos. E João ainda mais. E João ainda mais próximo. João foi além um pouco mais de tudo isso, porque os textos bíblicos dizem que João é aquele que se inclinou sobre o peito do Mestre, numa atitude de total assim, intimidade, de relacionamento próximo durante a ceia pascual. Não é? Então ele foi quem, quando os outros discípulos tinham fugido, quando Jesus estava pronto para poder ser julgado, João foi o único que acompanhou o Senhor naquele julgamento. Foi o único que esteve mais próximo ali. Isso está em João capítulo 18, versículo 15, quando relata sobre isso. De todos os apóstolos, foi ele, João, o único que esteve ao pé da cruz para receber a mensagem de Jesus antes dele expirar, antes dele dizer, está consumado. João capítulo 18, versos 25 a 27. O último dos evangelhos. O último evangelho a ser escrito. O evangelho de João foi escrito muitos anos depois, como eu disse, dos demais, porque no evangelho de João são omitidos, e nós percebemos que João está escrevendo para um povo que estava bem familiarizado com os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João está escrevendo num tipo de linguagem um pouco diferente dos demais evangelhos. Ele escreve para um povo que ele entende que está mais familiarizado com as escrituras, com as sagradas letras. Por que isso? Porque João, a gente percebe que ele omite a maioria dos acontecimentos bem conhecidos no restante dos evangelhos de Nosso Senhor e da vida de Nosso Senhor. Mas exceto, naturalmente, aqueles que se relacionam com a paixão e ressurreição, sem os quais, é óbvio, nenhum evangelho poderia ser completo, poderia ser absoluto. Isso João não omite. Mas, meus queridos irmãos, João Batista,
Um profeta levantado por Deus para preparar o caminho do Messias. Para poder dizer, ele virá, ele está chegando. Filho de Zacarias, João Batista, filho de Zacarias e Isabel, sendo Isabel prima de Maria. A mesma Maria, mãe de Jesus, mãe de nosso Salvador. Vivendo em uma caverna durante um certo tempo, ou uma boa parte da sua vida, ele abdicou de muitas situações e preferiu comer gafanhotos e mel silvestre. Preferiu ficar um pouco mais isolado. João, ele é associado inclusive à profecia de Isaías capítulo 40, versículos 3 e 4, acompanhe comigo, que diz assim: eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma entrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado e será abatido, todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado. O sentido que Isaías está falando aqui, eis a voz que clama, demonstra exatamente a realidade que devemos prestar muita atenção quando ouvimos isso. Eis a voz que clama. Ouçam esta voz que clama. Ouçam João Batista, pois ele está falando do Cristo. A voz que clama no deserto. A voz que clama está falando sobre preparar o caminho para o nosso Salvador. Preparar o caminho para aquele que nós ansiamos, para aquele que o povo naquela época ansiava, para aquele aos quais nós também ansiávamos e hoje encontramos. Hoje encontramos, porque também o buscamos e fomos impelidos pelo poder do Espírito Santo. Então Isaías está falando disso. João, que ainda no ventre de sua mãe Isabel, ao se aproximar de Maria, Isabel se aproximando de Maria ali ainda, grávida de Jesus, Maria, João agitou-se ali muito, e os textos bíblicos nos relatam isso em Lucas capítulo 1, versículo 41, e João agitou-se no ventre de sua mãe Isabel, e o texto diz que ela ficou cheia do Espírito Santo. O primeiro encontro, vamos dizer assim, entre Jesus e João Batista. Entre João Batista e Jesus. Já houve todo esse rebuliço. João, o precursor do Messias. João teve uma vida transformada, meus irmãos, pelo poder de Deus, quando olhou para Cristo e encontrou nele o que buscava. O que buscava. Este João, escritor do Evangelho, um único também do Evangelho que chamou Jesus de Cordeiro e usou esse termo, eis o Cordeiro de Deus, cerca de 35 vezes, somente em Apocalipse. Tamanha era a profundidade do que ele escrevia, tamanha era a profundidade do que ele tinha em seu coração. Este nome Cordeiro estabelece também um cenário para a apresentação que João faz de Jesus como sendo o sacrifício de Deus. O Cordeiro enviado do céu para poder morrer em nosso lugar, em João 19:36, que se refere ainda ao sacrifício do Cordeiro Pascal, em Êxodo capítulo 12, versículo 46. João sabia o que ele buscava, meus irmãos. João encontrou o que ele buscava. E João, acima de tudo, testemunhou daquilo que ele encontrou. Meus queridos, todo ser humano, ele é dotado de um sentimento incansável de busca, de buscar alguma coisa, de querer alguma coisa, de ansiar por alguma coisa. Em se tratando ainda da pessoa de Cristo, o que buscamos? O texto nos diz, o que buscais? Jesus olhou para aqueles 2 discípulos ali que estavam começando a segui-lo, com seus passos, não ainda com suas atitudes, e já virou e perguntou para eles, o que buscais? E essa pergunta é a que nós mais vamos fazer hoje, neste tempo, nesta oportunidade que temos de ministrar sobre esse texto. O que buscamos? O que procuramos quando seguimos Jesus? O fato é, abro um parênteses, algumas coisas que buscamos não encontraremos em Cristo. Não encontraremos em Cristo. Cristo é suficiente, absolutamente suficiente, mas não encontraremos em Cristo algumas coisas que buscamos.
Porque às vezes estamos tirando essas coisas de dentro do nosso próprio coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Corruptamente enganoso. Algumas coisas voltadas para a corrupção humana, nós não encontraremos em Cristo. O fato é, meus irmãos, a minha oração e o fato que eu quero mais citar neste tempo, nesse dia em que estamos juntos dentro dessa mensagem, com relação ao texto que nós lemos de João capítulo 1, versículo 38, Jesus ele faz uma pergunta mais direta e relevante que todos nós precisamos de refletir hoje. Todos nós precisamos. O que nós buscamos quando estamos seguindo Jesus? O que nós buscamos quando olhamos para a cruz? Um grande comentarista chamado J.C. Ryle fala sobre esse texto especificamente de uma forma muito clara. Ele diz assim: este verso deveria ser, o verso de João capítulo 1, versículo 38, este verso deveria ser de interesse especial para todo cristão verdadeiro, pois descreve os primórdios da Igreja de Cristo, as bases da Igreja de Cristo, como ela foi fundada, com uma pergunta de Jesus. Jesus, após ser batizado, um dia antes ali, João falava sobre isso. Eis o Cordeiro de Deus. E depois falou mais uma vez, eis o Cordeiro de Deus, novamente. E aí aqueles homens foram seguindo a Jesus. Ou seja, os primórdios da igreja começam com a pergunta que mais precisamos de refletir em nossos dias. Em tempos de Santa Ceia, quando olhamos para a mesa posta, em tempos de difíceis situações as quais temos vivido, um tempo em que o cristão verdadeiro deve se sobressair. O cristão equilibrado deve se sobressair. O cristão que busca a sabedoria do alto deve se sobressair. Meus irmãos, assim sendo, um único verso do capítulo 1, versículo 38, diz: que buscais? Pare um pouco e pense antes de responder. O que você busca? O que nós buscamos? O texto nos diz aqui: voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que buscais? Jesus virou-se para trás e vendo o que seguia, aquele pessoal estava seguindo, os 2 discípulos, e ele perguntou: o que vocês estão procurando, me seguindo? Meus queridos, no dia de hoje, o que buscamos quando nós olhamos para o Cristo? Uma pergunta muito pertinente que segue atravessando séculos, segue atravessando o tempo. Jesus segue fazendo a pergunta e aguardando a resposta. Jesus segue fazendo a pergunta e aguardando a nossa resposta. Será que nós entendemos os motivos pelos quais vamos até Jesus? Será que nós entendemos exatamente o que nós buscamos quando vamos à cruz? Por que nós estamos seguindo a Jesus? Por isso tal pergunta segue rompendo essa barreira do tempo. Tantos anos depois, precisamos sempre nos avaliar quem seguimos e por que seguimos. Quem seguimos e por que nós seguimos? Qual a nossa intenção, meus queridos irmãos, ao olhar para a cruz? Qual a nossa intenção ao participar da Santa Ceia? Qual a mensagem que nós recebemos e qual a mensagem que nós queremos transmitir através do nosso testemunho quando seguimos a Jesus? O que nós buscamos? Porque se nós buscamos algumas coisas as quais estão corruptamente ligadas ao nosso coração, nós também testemunharemos de corrupção. Nós também testemunharemos das coisas terrenas e jamais das coisas do alto, jamais das coisas eternas. Falaremos das coisas humanas como sendo o homem o centro de todas as coisas e jamais do Cristo da cruz, o Cristo crucificado. Meus queridos, o texto relata que 2 discípulos naquele momento, após a fala de João, passaram a seguir a Jesus. O texto não relata quais eram ali. Poderia ser até o próprio João. Dando a entender que estes homens, quando estavam seguindo Jesus, tomaram a atitude de seguir a Jesus, eles estavam entendendo o significado de seguir a alguém. Mas ainda não, eles não estavam entendendo, eles não sabiam o que era isso.
Não sabiam que era seguir aquele homem que até então era tido como sendo Jesus, filho do carpinteiro José. Era só isso. Quando João fala, eis o Cordeiro de Deus, as coisas começam a mudar. Mas o que nos chama a atenção é que o contexto desse texto, em João capítulo 1, versículo 29, no dia anterior, João já havia falado sobre Cristo como sendo o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas naquela oportunidade, ninguém se manifestou para poder seguir a Jesus. O que mudou de um dia para o outro? O discurso de João era o mesmo. Ele falou no dia seguinte, eis o Cordeiro de Deus. Mais uma vez, porém os dois discípulos já não eram mais os mesmos. Aqueles homens ouvindo essa frase, eles já não eram mais os mesmos. Eles haviam mudado. Algo aconteceu em seus corações, isso é conversão. O poder de convencimento do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo a seguir Jesus. Mas essa caminhada, meus irmãos, muitas coisas podem acontecer. Aqueles homens, eles buscavam encontrar alguma coisa. Aqueles homens procuravam encontrar alguma coisa e quando viram Jesus, a sua procura acabou. Eles entenderam que haviam encontrado alguém diferente. E nós, hoje, o que nós buscamos? O que buscais? Eu vou me basear também no texto de Mateus, quando fala sobre as bem-aventuranças, sermão pregado por Jesus, um dos maiores e mais belos sermões que nós podemos observar nas Escrituras. E ali está contido algumas situações como sendo que nós poderemos refletir para poder responder a essa pergunta: o que buscais? Primeiro, será que nós buscamos um espírito humilde? Mateus capítulo 5, acompanhe comigo, versículo 3. Diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são esses, felizes são os humildes de espírito. Será que nós buscamos, quando estamos seguindo a Jesus, humildade? O que é isso? Os modestos, quanto ao seu autoconceito, humildes com relação a serem altamente rebaixados. Será que nós buscamos essa humildade? Pessoas assim convictas de sua própria pecaminosidade diante de Deus. Os humildes de espíritos, esses sabem que são pobres e não se fingem de ricos e abastados. Não, pobres, cegos, estão precisando de Deus, estão precisando de nutrir no seu coração um espírito humilde. Essas pessoas, elas não fantasiam que não precisam de nada. Meus queridos irmãos, no alfabeto do cristianismo, a humildade é a primeira letra. Para poder responder essa pergunta, o que buscais? Nós precisamos de entender. Será que eu estou buscando, quando eu olho para Cristo, um espírito humilde? Um espírito, será que eu almejo isso na minha vida? É tempo oportuno de começar por baixo, meus queridos irmãos, rumo a grandes alturas espirituais. Mas tem que começar com um espírito humilde. O que buscamos? O que buscamos ainda, meus irmãos? Talvez nós buscamos consolo? Mateus capítulo 5, versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Serão consolados. Não apenas chorar, mas chorar com um objetivo correto. Não é chorar pelo falecimento de uma pessoa só que vai nos trazer esse tipo de consolo que Jesus está pregando aqui no Sermão do Monte, no seu capítulo 5, versículo 4. A procura da pessoa que está aqui nesse texto agora, de Mateus 5, 4, é uma procura que é chorar se entristecendo pelo pecado. Nós choramos ao cometermos algum tipo de pecado, nos entristecemos, o nosso semblante cai, porque este é o caminho. Este é o caminho, lamentar-se diariamente por falhas que estão dentro de nós. Lamentar-se o tempo todo pela questão do pecado.
que insiste em ficar em nossos corações, chorar por saber que o pecado faz separação entre nós e Deus. Meus queridos, tais pessoas, quando encontram a Jesus, quando estão seguindo a Jesus, quando se propõem a seguir a Jesus, impulsionadas pelo poder único do Espírito Santo, sabem que um dia em suas vidas, Cristo vai enxugar todas essas lágrimas, pois elas serão consoladas. Será que nós buscamos esse tipo de consolo? Um consolo para poder nos livrar do pecado, um choro, um entristecimento no nosso coração pelas questões do pecado? Nós buscamos esse tipo de consolo? O que buscais? Ainda podemos pensar para poder refletir um pouco mais sobre essa resposta, meus queridos irmãos. O que nós buscamos? Mansidão? Capítulo 5 de Mateus, versículo também 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Será que nós buscamos e nutrimos no nosso coração mansidão? Os pacientes e satisfeitos de espíritos? Pessoas que almejam pouca honra com relação às questões deste mundo. Mansos. Pessoas capazes de sofrer injustiças sem guardar nenhum tipo de ressentimento. Tais pessoas, meus irmãos, jamais são perdedoras. Fulano foi afrontado, fulano foi afrontado e não falou nada. E aí a gente fala, mas é manso demais. É manso. E o Senhor Jesus falou, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Será que nós buscamos esse tipo de mansidão? Será que nós buscamos essa mansidão, nutrimos essa situação em nosso coração? Pois os mansos herdarão a terra. O que buscais? Pare um pouco ainda e pense sobre isso. O que você busca quando olha para a cruz? O que você busca quando está começando a seguir Jesus? O que você tem buscado, o que eu tenho buscado nesses anos de crente? Ir à igreja, participar dos trabalhos, estar com os irmãos em comunhão, se aproximar da mesa da ceia, convidados pelo Cristo. O que nós buscamos diante dessas situações, diante dessas circunstâncias? E Jesus, meus queridos irmãos, ele segue ainda nos perguntando, neste tempo ainda, num dia de Santa Ceia, num momento ainda especial, um memorial ao nome de nosso Senhor, o que você busca? O que eu almejo, o que eu busco quando eu sigo a Jesus? Quando eu me proponho a isso? Talvez seja o número 4. Será que nós buscamos fome e sede de justiça? Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, serão saciados. Meus queridos, não é um tipo de justiça na vida dos outros. O texto aqui não está falando isso. O texto de Mateus capítulo 5, versículo 6. Não está falando de buscar justiça, que Deus faça justiça na vida de outros. Não. Aqui é uma justiça intrínseca para mim, intra nós. Uma justiça pela minha própria vida. Uma justiça para poder buscar ajustar-me à mente do Senhor. Levar a mente cativa à obediência de Cristo. Passar a conhecer Cristo mais ainda, passar a conhecer a Deus mais ainda. Pessoas que têm fome e sede de justiça, elas querem conhecer mais a Deus, buscar a teologia, o conhecimento de Deus, mas não pelo conhecimento em si. Não simplesmente pelo conhecimento, pelo mero conhecimento. Não para ser teólogo ou não. Não para ter diplomas de teologia ou não. Não para dar aula em seminários ou não. Não para ser conferencista internacional ou não. Não é esse o fato aqui. Ter fome e sede de justiça, meus irmãos, é buscar o conhecimento para poder ser ainda, dentro desse conhecimento bíblico, dentro dessa teologia, saber quais os pontos que Deus me exige aqui. O que eu preciso de fazer para poder seguir a Jesus. O que eu tenho que deixar para poder seguir a Jesus. O que eu tenho que abrir mão para seguir a Jesus? Isso é ter fome e sede de justiça.
Em Cristo, nós encontramos, meus queridos irmãos, em tempo oportuno, satisfação nele. Somos saciados com essa fome e sede de justiça. Porque o texto diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fartos dessa fome, dessa sede, dessa justiça. O que buscais? Jesus segue nos perguntando. Talvez seja o número 5, então, misericórdia? Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Eles encontrarão misericórdia. Aqueles que se mostram compassivos com os seus semelhantes. Aqueles que têm um olhar de compaixão com relação àqueles que sofrem. Um olhar misericordioso por todo tipo de situações. Ah, mas uma pessoa pecou. É inclusive por isso. Ter compaixão das pessoas, buscar misericórdia pelos pecados delas. Olhar para essas pessoas e clamar a Deus: Senhor, tenha misericórdia. Olhar para essas pessoas com um coração cheio de compaixão, assim como o mestre olhou várias e várias vezes. Quem pecou, Jesus? Ele ou os seus pais? Ninguém pecou. Jesus tem uma mulher ali que é adúltera. Ela adulterou com um outro homem, né? A vida do seu marido. O que nós devemos fazer? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, pode julgar a primeira pedra. E todos se retiraram dali. Um olhar misericordioso diante do pecado, diante das adversidades, das lutas, diante de notícias terríveis. Senhor, a minha filha está morta. Preocupa não, ela só dorme. Senhor, o meu irmão Lázaro, a quem tu amas, está morto. Não, ele só dorme. Lázaro, venha para fora. Diante das lutas das pessoas, diante das tribulações das pessoas, Jesus tinha um olhar misericordioso. Será que é isso que nós buscamos quando seguimos ao Mestre? Se hoje essas pessoas exercem a misericórdia, se hoje nós queremos misericórdia e olhamos e almejamos isso para as nossas vidas e para a vida das pessoas, nós poderemos colher muita misericórdia, meus irmãos, porque o texto diz: alcançarão misericórdia. Os misericordiosos alcançarão também misericórdia. O encontro com Jesus proporciona uma farta colheita com relação a essa situação. Bem-aventurados os misericordiosos, porque também alcançarão misericórdia. Também alcançarão misericórdia. Será que é isso que nós buscamos? Quando olhamos para a cruz, Jesus fala ainda carinhosamente aos nossos ouvidos hoje, através da cruz vazia, através da mensagem do Cristo da cruz vazia. O que buscais? Talvez seja o número 6. Limpos de coração. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não apenas uma conduta externa, limpos de coração, uma conduta externa correta. Não ser politicamente correto. Não é só pagar as contas em dia. Não é só ter uma boa reputação, ou seja, aquilo que as pessoas pensam sobre a nossa pessoa. Não é isso que ele está falando aqui. Mas também nós devemos buscar uma questão de limpeza de coração com relação à santidade interior. Aquilo que está dentro do nosso coração. Aquilo que nós dormimos e acordamos dentro do nosso coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Tais santos, meus irmãos, eles não querem a religiosidade simplesmente do participar, simplesmente de ir à igreja de uma maneira religiosa, e estar ali e fazendo os seus trabalhos, ter o seu nome escrito no hall de membros, ser um bom dizimista, fiel nos seus compromissos. Isso são atitudes externas de algo que tem que acontecer dentro de nós. É isto que esse texto está dizendo. Será que nós buscamos ser limpos de coração assim? Essas pessoas desejam servir a Deus por dentro e por fora. João Batista queria servir a Deus por dentro e por fora. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Um homem no qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Foi isso que ele falou.
Um homem que servia a Jesus preparou o caminho do Salvador por dentro e por fora. Vivia isso todo o tempo da sua vida. Quanto mais contato com o nosso Salvador, meus irmãos, através da comunhão com Deus, nós buscamos ainda em Jesus a única porta, a única direção para poder limpar o nosso coração. Será que é isso que nós buscamos? Ser limpos de coração? Ah não, pastor, talvez seja o 7. O que buscais? Número 7, paz. Ah, isso eu quero. Isso eu quero. Mateus capítulo 5, versículo 9. Diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Promotores da paz e do amor em todo o tempo. Pessoas que se esforçam para que haja a mutualidade do amor. Pessoas que se esforçam em busca da paz, em busca das soluções pacíficas. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando nós encontramos a Jesus, quando nós nos propomos a seguir a Jesus e encontramos o Salvador em sua plenitude, meus irmãos, como sendo o nosso irmão mais velho, nós queremos, ansiamos o nosso coração ardentemente realizar, seguir realizando a obra que ele começou. Um pacificador, um homem que buscou a paz, um homem que era a paz. Um homem que ensinou o caminho da paz. Um de seus discípulos não queria a paz. Cortou quando vieram buscar a Jesus para o levar à crucificação, ao julgamento. Um gente boa dos discípulos pegou logo uma espada e cortou a orelha de um dos soldados. O que Jesus fez? Não, Pedro, não é assim. Não é desse jeito. Eu vou. Como ovelha muda para o matadouro. Pacificador. Pacificador. Será que é isso que nós buscamos? Por fim, meus irmãos, o que buscais? O de número 8. Para poder finalizar. Ser talvez perseguidos por causa da justiça? Mateus capítulo 5, versículo 10. Diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Será que é isso que nós almejamos quando decidimos seguir a Jesus? Quando propusemos em nosso coração seguir a Jesus? O que é isso, meus queridos irmãos? Aqueles que são alvos de zombaria e risos, aqueles que são desprezados, aqueles que sofrem toda sorte de abusos, apenas por se esforçarem a viver como verdadeiros crentes. Será que nós temos nos esforçado para poder viver como verdadeiros crentes? Porque assim seremos perseguidos. Quando nós dissemos não à corrupção, quando nós dissemos não ao jeitinho brasileiro, quando nós dissemos não à corrupção que vem sendo oferecida em todos os âmbitos da sociedade, quando nós não furamos a fila, quando nós pagamos os nossos impostos, meus queridos, seremos perseguidos. Seremos perseguidos porque nós estamos, quando nós encontramos o Mestre e temos esse comportamento de sermos perseguidos por causa da justiça, de querer viver uma vida como sendo crentes verdadeiros em Jesus, nós devemos nos regozijar, porque assim nós estamos confessando Jesus, nós estamos testemunhando sobre Ele perante os homens, e a Bíblia diz que Ele também nos confessará perante Deus. Diante disso, meus irmãos, falado todas essas coisas, exposto até aqui todos estes pontos, esses 8 pontos, meus queridos, nós precisamos de entender algumas situações, e uma delas é que estas são as 8 pedras fundamentais que Jesus lançou, que Jesus colocou ali. 8 grandes verdades, 8 grandes testes foram colocados diante de nós, a fim de nos instruir na resposta que daremos a Jesus. Na resposta em que poderemos pensar um pouco mais para poder responder a Jesus quando ele diz: o que buscais? Jesus, no texto que nós lemos, em João capítulo 1, versículo 38, ele lançou a pergunta e exige uma resposta. Porém, meus queridos irmãos, nós precisamos de ter muito cuidado quando buscamos dentro de nós essa resposta. Precisamos de ter muito cuidado ainda quando olhamos para a cruz vazia, para poder responder a isso: o que buscais? Tem que ter muito cuidado diante desses fatos. Jesus não satisfará desejos fora da cruz. Jesus, ele não satisfará desejos fora das Escrituras, jamais.
Ele não vai fazer isso. O seu corpo foi moído para que princípios como os das bem-aventuranças fossem observados, buscados por nós, fossem totalmente levados em consideração. O seu sangue foi derramado na cruz para que nós pudéssemos pensar sobre esses pilares fundamentais das bem-aventuranças e que tivéssemos pensado ainda no sentido de que eles têm muito valor sobre as nossas vidas. Bem-aventurados são, felizes são esses que olham para esses pilares, para esses 8 pilares fundamentais e pensam para poder responder o que realmente estão buscando em Jesus. Nesse dia, meus queridos irmãos, eu entendo que é tempo oportuno para olhar a cruz e entender que ela nos remete ao consolo, à mansidão, à saciedade da justiça, à misericórdia, à santidade, à paz, à renúncia, à perseguição por amor a Cristo, ao Cristo de dores. Ela nos concede benefícios eternos, salvação. Isto é a cruz. É dessa maneira que nós devemos responder a Jesus. Jesus, eu estou ansiando por essas bem-aventuranças. Jesus, eu quero isso na minha vida. Eu desejo ardentemente segui-lo como discípulo e nutrir no meu coração esses princípios, esses pilares. Eu desejo isso, Senhor. É isso que eu quero. É isso que nós devemos responder ao Cristo quando somos indagados por Ele. O que buscais? Queridos irmãos, aqueles discípulos posteriormente tiveram as suas perguntas respondidas. Caminharam com Jesus, mas Jesus foi quem fez a primeira e mais importante pergunta: o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? Essa é a nossa conclusão. Hoje, meus queridos, Jesus segue repetindo a mesma pergunta para todos nós que estamos agora ouvindo a voz do Mestre, para todos nós que estamos agora atentos ao que o Senhor está nos falando. Qual será a nossa resposta? No século 21, diante da mesma pergunta do primeiro século, qual será a nossa resposta? Algumas aplicações são relevantes e importantes para que pensemos ainda. A primeira delas é que na caminhada cristã, meus irmãos, nós somos sempre indagados pelo Mestre. Sempre seremos indagados pelas atitudes de Jesus, pela sua fala também. E aqui é uma fala. O que buscais? O que vocês estão procurando? Sempre seremos indagados. Nessa caminhada cristã, sempre teremos que responder a algumas perguntas do Mestre. Sempre passaremos por alguns testes avaliativos na nossa caminhada cristã. A segunda aplicação é que a cruz vazia, ela respondeu todas as perguntas. Salvação, graça, respondeu todas e quaisquer perguntas. Nós é que devemos corresponder da maneira adequada. Terceira e última coisa é que nós devemos seguir a Jesus, meus queridos irmãos, pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos proporcionar. Isso é claro. Isso é objetivo, certo em nossa vida. Não devemos seguir a Jesus pelo que Ele pode nos oferecer, pelo que Ele pode nos proporcionar, mas sim simplesmente porque Ele é o Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que Deus possa assim nos trazer à mente essa reflexão tão profunda para que possamos dar a Cristo a resposta correta, o que nós buscamos quando olhamos para as Escrituras. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa grandemente. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, nós bendizemos a Ti mais uma vez, que o Teu poder e a Tua graça possa nos alcançar poderosamente. Deus, queremos dar a resposta certa, por isso nos ajude, Espírito Santo, aquele que habita dentro de nós. Espírito Santo, fala ao nosso coração para que possamos, quando formos indagados pelo Mestre, daquilo que nós procuramos, daquilo que nós buscamos quando estamos seguindo a Ele, possamos responder com coerência, com sabedoria, com graça. O que nós buscamos, Senhor, é a Tua presença. O que nós queremos, o que nós almejamos é estar com o Senhor. Para isso, Deus, nos ajude. Para isso, Senhor, nos conduza segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor continue falando com a Tua igreja, nos direcionando em todos os momentos da nossa vida.
Meus irmãos, que a graça de Deus, nosso Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor aqui e a igreja espalhada em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família grandemente nesses dias e que, na medida do possível, se você pode, esteja conosco. Tem sido momentos especiais também no templo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.